Mais regras? Sério mesmo? A vida já não parece cheia de limites e complicações? Num mundo com tantas restrições, por que alguém em sã consciência iria procurar mais regras para seguir? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. E à primeira vista parece até um contrassenso, né? Mas a ideia aqui é que a ausência total de princípios, de um norte, pode levar a um lugar muito, mas muito mais perigoso do que ter regras. Pensa, por exemplo, naquela história bíblica do bezerro de ouro. Moisés sobe a montanha para buscar os 10 mandamentos e, quando desce, encontra o povo completamente perdido, adorando um ídolo de ouro. Eles tinham acabado de se livrar da escravidão do faraó só para se tornarem escravos das próprias paixões desordenadas. A moral da história é que, sem um guia, a gente tende a adorar qualquer coisa, geralmente aquilo que nos puxa para baixo. E é exatamente nesse ponto que entra o livro que a gente vai destrinchar hoje. Muita gente enxerga essa obra como um verdadeiro antídoto para o caos. Não é à toa que virou um fenômeno global, vendendo mais de 5 milhões de cópias. A tese central é simples. Seres humanos precisam de princípios para colocar a vida em ordem. Senão, o caos toma conta. Tá, mas quem é o autor por trás dessas ideias? Jordan Peterson não apareceu do nada. Ele é um psicólogo clínico, professor na Universidade de Toronto, com mais de 100 artigos científicos publicados e, o mais importante, décadas de prática clínica ajudando pessoas e estudando a fundo a personalidade humana. Para organizar nossa análise de hoje, vamos passar por 5 temas principais do livro. Primeiro, a necessidade de regras. Depois, a neuroquímica por trás da postura e da vitória. O equilíbrio entre ordem e caos. A busca por significado em vez do caminho fácil. E, por fim, o poder da verdade. Então, vamos lá! Nossa primeira grande ideia vai fundo na biologia para explicar a postura e a hierarquia. E por mais estranho que possa parecer, essa história toda começa com lagostas. Sim, lagostas. A beleza dessa analogia está na simplicidade dela. Há milhões de anos as lagostas vivem em hierarquias. E o que acontece? A lagosta que vence uma disputa fica com os níveis de serotonina lá em cima e a postura dela fica ereta, confiante. Já a perdedora fica com a serotonina baixa, se encolhe toda, frágil. É um mecanismo neural super antigo que dita o comportamento. E aí que a gente entra na história. O sistema nervoso das lagostas é tão parecido com o nosso que os antidepressivos que usamos funcionam nelas. Em nós, humanos, níveis baixos de serotonina significam menos felicidade, mais dor, mais ansiedade e até uma vida mais curta. É a mesma química em ação. Então, o ponto crucial da regra é este, como diz a citação. A postura física pode ser o gatilho para mudar toda a química do cérebro e, consequentemente, a forma como os outros nos veem. Endireitar os ombros, levantar a cabeça, não é só estética. É um sinal que mandamos para nós mesmos e para o mundo de que estamos prontos para encarar os desafios. Partindo dessa base biológica, a gente agora mergulha numa ideia ainda mais profunda, quase metafísica, que é central no livro, a dança entre a ordem e o caos. Primeiro, vamos falar da ordem. Pensa na ordem como tudo aquilo que é conhecido, previsível. É a estrutura do nosso dia, a segurança do nosso lar, as regras sociais que a gente entende. É o mapa do território que a gente já explorou. Na estrutura do livro, é simbolicamente associada ao masculino. Do outro lado, claro, está o caos. O caos é o desconhecido, o inesperado, o território que ainda não tem mapa. Mas atenção, ele não é só negativo. O caos também é a fonte de tudo o que é novo, do potencial, das grandes ideias. É de onde as coisas nascem. E, simbolicamente, é associado ao feminino. E aqui vem o pulo do gato. Uma vida com significado não acontece só dentro da segurança da ordem. A proposta é viver na fronteira entre os dois. É ter um pé na segurança do que já conhecemos e o outro pé na aventura do desconhecido. É onde o crescimento acontece. Ok, mas como navegar nesse equilíbrio? A regra 4 dá uma ferramenta bem prática para isso. Hoje, com as redes sociais, é muito fácil se comparar com o palco dos outros e se sentir um fracasso. A sugestão do livro é: pare. A única comparação que realmente vale a pena é com quem você era ontem. O foco tem que ser no progresso pessoal, um pouquinho a cada dia. Essa ideia de progresso nos leva diretamente ao nosso próximo tema. A escolha consciente pelo caminho mais difícil, mas que tem significado, em vez de só buscar o que é fácil e imediato. A lógica aqui é bem clara. A gente pode seguir o impulso do prazer imediato. Mentir para se safar, trair para ter uma satisfação momentânea, é fácil, mas não dura. Ou a gente pode fazer um sacrifício, adiar essa gratificação em nome de um objetivo maior. É esse sacrifício que constrói um futuro com significado real.
E por onde esse sacrifício começa? Bem, dentro de casa. A ideia da regra 6 é muito poderosa. Antes de tentar consertar o mundo, arrume o seu próprio quarto. Pare de fazer as coisas que você no fundo sabe que são erradas. Pare de culpar os outros. A responsabilidade pessoal é o ponto de partida para qualquer mudança de verdade. Agora a gente chega ao nosso último grande tema. E olha, esse aqui é talvez o mais desafiador de todos. O compromisso radical com a verdade. A mentira, no livro, não é vista apenas como dizer algo que não é fato. É mais profundo. É uma tentativa de distorcer a realidade para conseguir um resultado específico. O grande problema é que as mentiras criam uma teia. A pessoa começa a acreditar nas próprias mentiras e o orgulho não a deixa mais enxergar a verdade. E essa análise leva a coisa para um nível social bem sério. O livro argumenta que uma sociedade formada por indivíduos que mentem para si mesmos se torna um terreno fértil para o totalitarismo. O exemplo usado é o da União Soviética, onde cidadãos negavam o sofrimento óbvio que o Estado causava, tudo em nome de uma utopia que só existia no papel. No nível pessoal, as consequências são devastadoras. Quando alguém diz sim por conveniência, quando queria dizer não, o caráter vai se enfraquecendo. A pessoa se torna incapaz de se defender, de lutar por algo. A mentira, principalmente a que contamos para nós mesmos, vai envenenando a alma por dentro. Certo. Então, se a vida inevitavelmente tem sofrimento, como lidar com isso? A regra 12 oferece uma perspectiva. A vida é frágil. Tempos difíceis são garantidos. A metáfora de acariciar um gato que encontrar na rua é sobre isso. Mesmo no meio da dificuldade, estar aberto para perceber e apreciar os pequenos momentos de beleza e graça que a vida oferece. E no final, tudo se resume a isso. A proposta do livro não é uma fórmula mágica para a felicidade, que é passageira. A ideia é que o caminho para uma vida melhor é abraçar a responsabilidade de forma voluntária e construir, tijolo por tijolo, uma existência que tenha propósito e significado. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que não é sobre o mundo lá fora, nem sobre os outros, mas é bem pessoal. Olhando para a própria vida, qual pequeno caos pode começar a ser colocado em ordem a partir de hoje?